Olá, sou professora doutora Raquel Ruiz, do Bunda na Cadeira e Sem Enrolação. Hoje nós vamos ver a resolução do Conselho Nacional de Educação do Conselho Pleno, número 2 de 2017. Essa resolução, ela instituiu e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular a ser respeitada obrigatoriamente, gente, ela é obrigatoriamente, ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. Então, é para educação infantil e ensino fundamental, médio e suas modalidades. Aula 1, nós vamos ter a introdução e com questões. Bora comigo! Gente, então o que é uma resolução? É um ato administrativo normativo, no caso aqui do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Pleno, que é instituído por uma autoridade superior. E eles estão trazendo para a gente essa implementação da base, dizendo que ela é obrigatória e vai discorrer sobre a base. Bora estudar! Gente, comigo, calma, nós não vamos ter que ler tudo isso, mas olha só, presta atenção. O presidente do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a LDB de 1996, que é a atual, a LDB 4024 de 61, que é a nossa primeira LDB, a Constituição Federal também em alguns artigos, o Plano Nacional de Educação, né, considerando as metas ali, o parecer 15 de 2017, né, homologado pela portaria do MEC, a publicação no Diário Oficial, lá na seção 1, na página 146. O que eu quero que você entenda aqui? Tem um vírgula e um em vermelho aqui para você. Considerando que o artigo 205 da Constituição Federal define a educação, o direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. Lembram? Eu estou na Constituição e ela vai tratar da educação de uma forma mais ampla, a LDB da educação escolar. É por isso que o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, preceito esse reafirmado no artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, nos seguintes termos: a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem como finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Vamos ter que considerar também o artigo 210 da Constituição Federal. Olha o que ele coloca para a gente, que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum. Já estava na Constituição que nós teríamos conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. E que o artigo 9º da LDB, ao definir uma das incumbências da União em seu inciso 5, como a de estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Então, nós vamos ter uma formação básica comum. Eles vão justificando aquilo que já estava na Constituição Federal. O bom é que você está lembrando um pouco aqui da Constituição que você já estudou. Essa questão de estabelecer aqui no regime de colaboração o mínimo que irá nortear os currículos da educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Considerando que o parágrafo 1º do artigo 9º da LDB
estabelece que a estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas. Ou seja, nós vamos ter aí um Conselho Nacional de Educação que tem função normativa e de supervisão e atividade permanente, criado por lei, e que, complementarmente, o artigo 90 da mesma LDB define que as questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nesta lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou mediante delegação deste pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária. Continuando. Gente, para dar um alívio assim para nós, porque nós estamos recordando aquilo que vocês já viram comigo na Constituição Federal, e se não viu, vá ver no canal. Vou trazer questões durante o texto sobre a base e sobre questões sobre a LDB, sobre o ECA, para a gente estar relembrando e fazendo o exercício de focar e desfocar, que você precisa desse exercício para a sua prova. Vamos relembrar um pouco da LDB? De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 29, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade. Gente, qual é a finalidade da educação infantil? Com certeza, tem gente que pode ter ficado em dúvida aqui, ó, iniciar a alfabetização. Não, gente. É o desenvolvimento integral da criança. Cuidado. Olha aqui, ó, preparar a criança para ingressar no ensino básico? Não. Iniciar a alfabetização? Não. Cumprir o currículo formal? Não. Integrar a criança no ambiente escolar? Não. Alternativa A. Continuando. Lá, considerando ainda, voltando à Resolução 2 de 2017, o artigo 22 da LDB esclarece que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Considerando também que o artigo 23 da LDB define que a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência, em outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre com o interesse do processo da aprendizagem, assim o recomendar. Lembra que eu disse que a flexibilização da lei é uma lei flexível, a LDB? Considerando que o artigo 26 da LDB, na relação dada pela Lei 12.796 de 2013, estipula que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum curricular, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Gente, então comigo. Primeira coisa que nós vamos guardar aqui, nesse artigo 26. Olha o que ele fala, ele determina esse artigo, né? Olha lá, estipula que os currículos da educação infantil, ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum. Por isso nós estamos estudando e por isso que tem a base. Nós estamos estudando essa resolução que foi a implementação obrigatória. E essa base nacional comum, essa parte comum, ela vai ser o quê? Complementada aonde? Em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características. Essa parte diversificada é exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.
lâmina absurdamente importante para a Base Nacional Comum Curricular e essa Resolução 2 de 2017. Considerando ainda nós estamos nas considerações por que a Base Nacional Comum Curricular está sendo implementada, está sendo obrigatória. Que o artigo 27 da LDB indica os conteúdos curriculares da educação básica, observarão, entre outras, a diretriz da difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Considerando que o artigo 29 da LDB, na redação dada pela Lei 12.796 de 2013, define que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Acabamos de fazer uma questão aí do artigo 29. Não esqueça. Bora, continuando. Tem mais considerações aí pelo caminho. Mas antes, vamos ter uma questão. Olha essa questão. Identifique, primeira coisa está pedindo para você o quê? Identifique abaixo as afirmativas. Novamente, nós vamos ver V para verdadeiras e falsas para F. Tendo como referência, olha, a Base Nacional Comum Curricular de 2017. Aqui, gente, nós já vamos assim já começar a esquentar em relação à base, algumas questões que você já consegue responder também, com certeza. Vamos ler aqui, ó. A Base Nacional Comum Curricular é referência nacional, sim, para os sistemas de ensino e para as instituições ou redes escolares exclusivamente públicas da educação básica dos sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, para constituírem ou revisarem os seus currículos. Galera, errado! A base tanto é para a pública como para a privada também, tá? Para o ensino privado, não esqueça! Estou escrevendo aqui, ó, muito ruim, tá parecendo uma garatuxa, né? O ensino privado. Tá errado, então essa aqui é falsa, para você não esquecer a respeito da base. Vamos para outra. Aqui a gente já consegue olhar, se for só responder, ó, a gente vai ficar entre a D e a E. Bora lá. A Base Nacional Comum Curricular deve fundamentar a concepção, formulação, implementação, avaliação e revisão dos currículos e, consequentemente, das propostas pedagógicas das instituições escolares, contribuindo desse modo para a articulação e coordenação de políticas e ações educacionais desenvolvidas em âmbito federal, estadual, distrital e municipal, especialmente em relação à formação de professores, à avaliação da aprendizagem, à definição de recursos didáticos e aos critérios definidores de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da oferta de educação de qualidade. Perfeito! É isso mesmo. Se precisar, escuta de novo. Isso está lá na lei, está lá na legislação. Então, só pode ser aqui a alternativa D ou a E. Agora, o que vai definir é a terceira mesmo, não teve jeito. A implementação, agora está falando deste documento, né? Aliás, de 2017 está falando desse documento. Deve superar a fragmentação das políticas educacionais, ensejando o fortalecimento do regime de colaboração entre as 3 esferas do governo e balizando a qualidade da educação ofertada. Perfeito, gente, é isso mesmo.
Então, alternativa D de dado. Essa questão é uma questão que traz a nossa legislação. Fica de olho nela. É isso mesmo. Continuando. Considerando que o artigo 32 da LDB, na redação dada pela Lei 11.274 de 2006, determina que o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. A compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Continuando. Inciso 3. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 4. O fortalecimento dos vínculos de família, os laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Considerando ainda a meta 2 do Plano Nacional de Educação, de duração decenal, aprovada pela Lei 13.005 de 2014, ao definir a obrigatoriedade de universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência deste Plano Nacional de Educação. Continuando ainda, na mesma consideração, define como estratégia 2.1 que o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, deverá, até o final do segundo ano de vigência deste Plano Nacional de Educação, elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos do ensino fundamental. E, na sequência, em sua estratégia 2.2, determina como missão pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, do âmbito da instância permanente de que trata o parágrafo 5º do artigo 7º desta lei, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental. Então, nós vamos ter aqui, nessa lei, na Resolução 2 de 2017, os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que vão configurar a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental. Pessoal, para o vídeo não ficar tão extenso, nós vamos parar aqui. Porém, nós temos mais considerações e vamos iniciar a aula 2 com uma questão da BNCC e dar continuidade à Resolução 2 de 2017. Um beijo e bunda na cadeira!